Olá, boa noite, paz do Senhor para todos vocês. Hoje a gente vai ter mais um dia que a gente vai continuar aí estudando o livro de Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Romanos. Pega aí sua Bíblia, vamos lá. A gente, como vocês viram na semana passada, a gente vai lendo o texto e vai estudando o que esse texto significa e fazendo uma aplicação para a nossa vida. É essa a intenção de estudar a Bíblia. É a gente não só conhecer, mas isso para a nossa vida. Então é importante que você pegue lá sua Bíblia para a gente ir acompanhando esse texto. Olha só, a versão que eu vou usar hoje aqui é a NVI, tá? Então, se você quiser pegar aí na internet, ou se você tiver você conseguir acompanhar a leitura. Ah, mas eu tenho outra versão. Só para você não ficar perdido aí na sua leitura, nós vamos ler hoje na versão NVI, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal ir entrando para a gente começar o nosso estudo do capítulo 5 de Romanos. E aí, você que está acompanhando a gente aí toda semana, dando com a gente o livro de Romanos. Eu espero que você esteja gostando, esteja sendo alimentado nessa palavra, porque a palavra de Deus ela nos alimenta, ela nos conforta. Então, que você esteja aproveitando esses períodos de estudo bíblico. Não sei se você já leu o livro de Romanos inteiro, né? Mas se você já leu, e trazer as novas dimensões dessa palavra. A Bíblia, a gente costuma dizer, e isso é verdade, que ela se renova a cada dia. Você já percebeu uma coisa? Aí daqui 6 meses, um ano, você novamente o mesmo texto. E ele vai ter outro significado para você? Porque a palavra de Deus, ela se identifica conosco, se identifica com os momentos da nossa vida, com as questões que nós estamos passando e com aquilo que o Senhor quer testificar conosco através do Espírito Santo. Então é por isso que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, eu já li o livro de Romanos, nossa, eu já estudei, eu já aprendi na escola bíblica dominical, eu já li outras vezes. Mas não, vamos lá, vamos prestar atenção, vamos estudar mais uma vez esse livro, porque eu creio que Deus ele tem muitas coisas a falar conosco através das páginas da Bíblia, tá bom? Então eu vou chamar você para orar, vamos orar junto, vamos fazer uma oração pedindo para o Senhor abrir o nosso entendimento e abrir o nosso coração para a palavra dele. Então fecha seus olhos aí, vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite. Nós buscamos, Senhor, a tua face. Deus, a tua graça sobre nós. Por isso, Senhor, alcança aqueles que estão, Senhor, conectados aqui. Nós estamos juntos, Senhor, apesar de separados geograficamente, estamos juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Então, Senhor, conosco, fala aos nossos corações, alcança cada lar, alcança cada família, Senhor, e que nessa noite possamos ter esse refrigério que vem da sua. Sim? Ok? Então vamos lá. Vou retomar um pouco o que a gente falou na semana passada, tá? Então, na semana passada, nós estudamos o capítulo 4 e a gente falou de uma coisa bem importante para nós, que é sobre justificação. Lembra o que é justificação? Lembra que eu falei para vocês? Justificação é diferente de perdão. Quando nós somos justificados por Deus, não quer dizer que a gente é perdoado. Perdoado, você continua sendo culpado daquele crime ou daquela transgressão, só que em vez de cumprir a pena, você recebeu perdão. Justificação não, muda o estado, você deixa de ser o transgressor. E essa justificação, ela nos torna aptos a estarmos presentes, estarmos novamente diante de Deus. E aí nós vimos que a justificação, ela acontece por meio da fé. A justificação, ela é em Cristo, né? Então a gente aprendeu sobre justificação aí na semana passada.
Nesse capítulo 5, Paulo ele continua falando de justificação, só que ele vai trazer para nós um outro conceito importantíssimo dentro da compreensão da nossa fé, que é a reconciliação, tá bom? Então hoje a gente vai ampliar a compreensão do que Paulo nos ensina aqui. Então a gente vai falar de justificação, mas a gente vai falar também de reconciliação, ok? E aí nós vamos ver aí como que Paulo ele vai trazer esse argumento para nós. Então, vamos lá, abre sua Bíblia, eu vou abrir aqui Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5 é o nosso estudo de hoje. Nós vamos ler do 1 ao 4, tá bom? Vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos lá ver o que o Senhor diz para nós através do apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta para a igreja de Roma. Então vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aí daquilo que o apóstolo está falando para nós. Então, ele está falando assim, olha, a justificação, ela tem uma consequência. Quando eu sou justificado por Deus, quando o meu status muda, eu passo do status de pecador, de separado de Deus, mas eu passo ao estado de justificado pela fé em Cristo, as coisas começam a mudar e mudam de uma forma transformadora na nossa vida. E aí, de cara, o apóstolo está falando pra gente assim, a justificação, ela traz na nossa vida uma consequência. E qual é a consequência da justificação? Nós vamos ter paz com Deus. Qual é a consequência da justificação? Vamos lá? Ter paz com Deus. Não pode esquecer. Consequência da justificação, ter paz com Deus. Mas peraí, Simone, por que ter paz com Deus? Vamos pensar. Se o apóstolo fala que a partir da justificação eu tenho paz com Deus, quer dizer que antes da justificação eu tinha o que com Deus? Guerra. Isso mesmo. Nós estávamos num estado de rebelião, de guerra, vamos dizer assim, em relação a Deus. Eles falam, imagina, eu guerrear contra Deus? Então, mas essa é a nossa condição de pecador. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa obra, né, que Cristo faz na nossa vida. Mas vamos pensar assim, a humanidade, gente, ela residia em guerra contra Deus, por causa do pecado. Residia na transgressão contra Deus. E aí, isso era resultado de quê? Dessa rebelião lá do passado. Rebelião que nós vamos ver daqui a pouco, que aconteceu com Adão, né? Da desobediência de Adão. Então, olha só, essa rebelião, ela lança o ser humano num estado de trevas, que nos condena à eterna guerra com Deus. Eterna guerra com Deus. Então, a justificação, ela muda esse estado. Então, eu saio do estado de guerra com Deus por conta do pecado, do estado de rebelião contra Deus por causa do pecado, e eu passo ao estado agora de ter paz com Deus. Coisa maravilhosa, né? Ter paz com Deus. Essa é a consequência direta da justificação. Então, vamos pensar. É como se funcionasse assim, ó. A justificação, ela é feita por meio da fé. Lembra? Abraão foi justificado por obras? Não. Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela lei? Não. Abraão foi justificado pela fé. Paulo já falou com a gente aqui e a gente já ouviu isso aqui na palavra do Senhor na semana passada. Então, essa justificação, esse reencontro aí, ser justificado por Deus, essa mudança no nosso estado, é como se um portal, uma porta fosse aberta
enquanto outra fosse fechada. Ok? Então, a fé em Cristo me justifica. Então, aquela porta, que era uma porta de guerra com Deus, era uma porta da angústia, era a porta da incerteza, era a porta da morte, era a porta do pecado, ela foi fechada. Agora se abre uma nova porta. Qual é essa porta? Da graça, da vida, da esperança, da reconciliação com Deus. É isso que Paulo está explicando pra gente aqui, nesses 3 versículos, ok? Então, agora, quando a gente adentra por essa porta da justificação, mediante a fé em Cristo, é como se nós estivéssemos aí adentrando a nossa morada eterna que Jesus conquistou para nós, tá? Como eu acesso essa porta, Simone? Só mediante a fé em Cristo e no sacrifício de Cristo, ok? Essa partezinha legal, deu para entender? Então vamos lá para outra porção. Vamos ler do 4 ao 6 agora. Então vamos lá, pega aí sua Bíblia, vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim pra gente, ó. Vamos lá. A perseverança, ó, eu vou ler o 3 de novo porque eu acho que ele se conecta, tá? Pra gente não ficar perdido aí na nossa leitura. O 3. Mas só isso, não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação possui perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, olha lá o que Paulo está falando pra gente aqui. E Paulo está falando pra gente de algo assim bem importante. Ele está falando aqui da tribulação, né? Então, olha só, ele termina o versículo 3 aqui falando para nós que agora a gente se gloria na esperança. Aí você fala, o que significa se gloriar na esperança? Vamos pensar. O que significa se gloriar na esperança? Então, ó, vamos pensar assim. Agora, sendo justificados, eu consigo ter esperança. Eu me fortaleço na esperança. Numa esperança que não é uma esperança vaga, daquela pessoa, por exemplo, que aposta. Imagina um apostador, uma pessoa que joga na loteria, sei lá. Ele aposta. Ele só aposta porque ele tem uma esperança de que ele vai ganhar. Mas essa esperança, ela é certa? Não, é uma esperança vaga. Diferente dessa esperança aqui que Paulo está falando pra gente no livro de Romanos. Essa esperança aqui é uma esperança certa porque em algo que já aconteceu, em algo que já foi efetivado. Então não é aquela esperança um dia talvez, não, é aquela esperança de algo que certamente vai acontecer, porque de fato já aconteceu, que é essa reconciliação entre nós e Deus. Então todas as promessas de Deus, elas são a nossa herança. Então é algo que é certo, não é uma esperança em algo que talvez um dia aconteça. Não, de fato já aconteceu. Então Paulo vai falar pra gente que agora, graças a Jesus Cristo, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, a gente volta a ter esperança. Volta a ter esperança. Então, vamos pensar uma coisa aqui que eu queria que você entendesse. Eu fiz até um esqueminha pra gente, ó. Vamos pensar assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Lá, quando Deus fala da criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus, ele coloca em nós essa parte espiritual. Então, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele desfigura essa imagem e semelhança. O pecado distorce. O pecado fez com que a humanidade ela saísse do
plano e do propósito original para o qual ela foi criada. E aí, por conta do sacrifício de Cristo, olha só, nós voltamos a ter essa esperança de que nós seremos aquilo para o qual fomos criados. Nós vamos cumprir e vamos retornar, resgatar o propósito para o qual nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Então é essa esperança aí que Paulo está falando aí para nós. Essa experiência de resgate, dessa semelhança, dessa nova natureza que nós vamos ter a partir da justificação. Porque a justificação, ela muda a nossa natureza. Tá? Então, olha só. E Paulo, ele vai falar assim que a gente só não nos gloriamos na esperança, a gente só não fica feliz, a gente só não se alicerça ou se firma na esperança desse resgate da nossa natureza, nessa esperança da herança de todas as promessas de Deus, mas ele está falando que agora, pelo sacrifício de Cristo, a gente também muda a forma pela qual a gente enxerga as tribulações. Muda a nossa perspectiva, muda o nosso olhar a respeito das tribulações. Olha só, Paulo fala assim, olha, nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações vão produzir em nós perseverança e vão produzir em nós experiência. Então, vamos tentar entender o que ele está falando para nós aqui. Olha só. Muda a forma pelo qual a gente encara a tribulação, o fato de eu ser justificado. Por quê? Porque se antes essa tribulação, a luta que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, a gente podia falar assim, nossa, Deus está muito bravo comigo. Deus está irado comigo. Isso que está acontecendo, essa tribulação é fruto da ira de Deus, só pode ser a ira de Deus. Quando a gente compreende que pela justificação, que agora eu tenho paz com Deus, que é a consequência da justificação, eu tenho que mudar esse olhar, porque agora eu não estou em guerra com Deus. Eu não estou debaixo, vamos dizer assim, da ira de Deus. Pelo contrário, eu estou debaixo da graça de Deus, do cuidado de Deus. Deus, ele está orientando e orquestrando a minha vida. Portanto, a tribulação que acontece no meio dessa caminhada, ela não é fruto da ira. Ela é fruto de um propósito maior em Deus, que irá forjar em mim e produzir em mim o caráter tal qual é o caráter de Cristo, para chegar à estatura do varão perfeito. Então, olha só, eu não estou mais travando uma batalha com Deus. Na verdade, esse campo de batalha, ele muda. Eu travo uma batalha agora com o mal, eu travo uma batalha agora com as trevas, mas eu não estou mais em guerra com Deus. Então, aquilo que está acontecendo na minha vida não é porque Deus está irado, não é ira de Deus. As tribulações que o que Paulo fala, vamos nos gloriar nas tribulações, porque essas tribulações, elas estão fazendo parte dessa perseverança que eu tenho que ter, desse propósito que eu tenho que ter. Então, e aí o que a gente pensa assim, eu anotei aqui uma definição de perseverança que eu acho bem importante. Perseverança, capacidade de permanecer naquilo em que cremos. Perseverança, capacidade de permanecer firmes naquilo que cremos. Então, essa tribulação, ela está forjando em mim essa perseverança, ou seja, essa capacidade de permanecer firme naquilo que eu creio. Então, vocês compreendem que mudou a minha perspectiva, esse olhar para a tribulação. Então, a tribulação não é mais aquilo que fala, Deus me abandonou, Deus não está comigo, mas a tribulação, como Paulo fala, se gloriem nela, porque saibam que Deus está forjando você para te dar perseverança. E além da perseverança, olha só, a tribulação, ela produz em nós também a experiência, né? A experiência que ela é extremamente necessária na nossa vida, né? Na nossa caminhada, em qualquer aspecto da vida, mas aqui dentro dessa caminhada cristã. Vamos pensar, por quê? Por que que a
experiência é importante. Então vamos lá, olha o que eu disse para você. Agora, nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, tudo aquilo que Deus é a favor, o diabo é contra. Em paz com Deus, eu passo então a ser liberto do mal. Eu sou liberto do mal. À medida que eu sou liberto do mal, é claro, eu passo a ser um soldado do bem. Eu passo a ser um soldado de Cristo, um soldado de Deus. E aí, se antes eu era servo do mal, agora eu não sou liberto do mal, agora eu sou soldado do bem e eu passo a lutar contra esse mal. Eu passo a lutar contra essas trevas. Eu passo a lutar de forma que a luz triunfe em cima das trevas. E à medida que essa luta acontece e eu venço, porque essa luta é uma luta que, essa é uma experiência de vitória com Cristo, ela é uma experiência sempre positiva e não negativa, essa experiência vai me fortalecendo e vai me mostrando que realmente eu tenho alcançado aquele projeto e aquele propósito de Deus. Por isso que essa experiência ela é importante, porque nessa luta, vamos pensar, uma experiência sempre positiva e sempre de vitória contra o mal, quando nós estamos em Cristo, ela vai ser aquilo que nos dá o crescimento do conhecimento. E é uma frase aqui que eu achei bem legal, eu vou repetir para você. É sempre a experiência de vitória. E o que é? É dizer que crescemos no conhecimento do poder de Deus e crescemos no conhecimento da vitória. E o que é crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento da vitória, se não ter experiências com Deus e experimentar que Deus é bom, né? Nessa luta que a gente trava aí, agora não mais com Deus, porque nós estamos em paz com Deus, mas é a luta que a gente trava contra as trevas, e é isso que Paulo ele fala para nós nesse texto. Então, olha só, uma coisa bem legal é assim, a gente passa então, amados, a olhar para as lutas da nossa vida com uma outra perspectiva, e é essa proposta, né, da palavra de Deus nessa movimentação do nosso dia, na nossa vida cotidiana. Como você tem olhado para as lutas que você passa? Como você tem olhado para as tribulações que você tem passado? Com que olhos? Com os olhos de que Deus não gosta de você, de que Deus está te punindo, de que você, o que eu fiz de errado? Enquanto Paulo fala assim, muda o olhar. Olha assim, é o poder de Deus que habita em mim que está me transformando. Essas tribulações pelas quais eu estou passando, essas lutas pelas quais eu estou passando, é para que o caráter de Cristo seja forjado em mim. Então a gente adquire aí uma consciência, né, desse movimento de Deus em nós. Portanto, nós cristãos, ao enfrentarmos as lutas, a gente não pode nunca perder de vista esse amor de Deus, esse amor de Deus que está em nós, esse amor de Deus que é eficaz na nossa vida. Então vamos lá. Perseverança e experiência, tá bom? Tribulação produz perseverança e experiência. É claro que falar isso de uma maneira teórica é muito fácil, quando a gente está vivendo é mais difícil, mas escreve isso bem grandão assim, prega aí na sua geladeira, no seu armário e fala, olha, essa tribulação pela qual eu estou passando agora está produzindo em mim perseverança, que é a capacidade de permanecer firme no que eu creio, e está produzindo em mim experiência para ver que nessa luta contra o mal, em Cristo, eu vou vencer. E eu já sou vencedor. Tá bom? Então, essas coisas aí que a gente tem que nos apropriar na palavra de Deus. E para ter uma vida firmada no que Jesus Cristo disse na rocha. Ter uma vida na rocha. Aqueles que firmam a sua fé na areia, eles não enfrentam as tribulações. Mas ter uma vida firmada na rocha
É isso, é olhar para as tribulações que a gente passa e ter essa perspectiva do Senhor, ok? Então vamos lá para outra porção do texto que a gente vai ver agora. Vamos ver do versículo 7 ao 9. Versículo 7 ao 9. Vamos lá, deixa eu ir aqui para a gente ler junto. 7, 8 e 9. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então aqui tem uma coisa bem legal assim, que Paulo fala, que é fundamental aí para a nossa vida. Então vamos lá. É uma certeza, tá? É uma certeza que tem que estar no nosso coração. O que é essa certeza? Que cada luta, que cada batalha que a gente enfrenta, ela de fato sustenta o poder do sacrifício de Cristo na nossa vida. Nossa, que complicado, não entendi. Então vamos pensar. Vamos pensar assim, Jesus Cristo, ele era um justo que morreu pelos injustos. O que Paulo fala? Olha, morreu pelos ímpios, morreu quando éramos fracos. Então, Jesus morreu por aqueles que não reconheciam o seu sacrifício, tá bom? Morreu pelo pecador. Aí ele fala, olha, morrer por uma pessoa justa já é difícil, mas talvez alguém morresse. Mas morrer por quem é injusto, quem é que morreria, né? Então, aí Paulo fala assim, mas teve um que morreu, Jesus Cristo. Então, o sacrifício dele, ele tem esse significado. E aí, o que a gente ganha com cada tribulação que a gente passa? O que a gente ganha? A gente alcança, através da compreensão que a gente vai adquirindo do sacrifício de Cristo, a gente vai ganhar aquela perseverança e a gente vai ganhar aquela experiência. Vamos pensar um pouco nesse sacrifício, foi até um esquema que eu fiz aqui. Qual o significado do sacrifício de Cristo? Qual o significado do sacrifício de Cristo? Nós somos salvos pela vida de Cristo, ok? Nós somos salvos pela vida de Cristo, aquele sacrifício, aquela vida que ele deu, nos salvou. E aí, vamos pensar assim, que o sacrifício de Cristo, ele nos tira do inferno, ok? A gente estava condenado para o inferno, tá bom? Nós estávamos condenados ao inferno. O sacrifício de Cristo, ele nos resgata do inferno, ele nos tira do inferno. Mas eu queria que você pensasse assim, dá uma amplitude aí desse sacrifício. O sacrifício de Cristo não só nos tira do inferno, mas o sacrifício de Cristo tira o inferno de nós. Tira o inferno de nós. Olha só, tira aquela condenação que eu tinha, mas muda a minha natureza, muda aquele estado de pecador, de rebelde contra Deus, daquela pessoa que estava em constante luta contra Deus. Então o sacrifício de Cristo, ele não só me tira do inferno, mas ele tira o inferno de mim. Ele muda essa natureza. Então olha só, Cristo não só morreu por nós, mas ele derramou a sua vida em nós, ele mudou o nosso estado, né? E ele derramou do seu espírito em nós. Então o sacrifício de Cristo, ele nos tirou do inferno, se a gente for pensar numa perspectiva do futuro, da salvação, mas ele tira o inferno de nós à medida que ele me transforma hoje. Não é só daquilo que vai acontecer um dia, quando eu morrer, no julgamento, quando eu for arrebatado, mas também acontece hoje, porque ele tira o inferno que havia dentro de mim e muda
muda a minha natureza, ok? Ele derrama a vida dele em mim, vida e vida em abundância, não é isso que Jesus fala? Eu vim para dar vida. E que vida? Qualquer vida? Não, uma vida abundante. E ele derrama em nós do Espírito dele. Então, por conta disso, a gente é cada vez mais vitorioso. E por conta disso, a gente vai tendo cada vez mais experiências de superar as tribulações, de ultrapassar as dificuldades que vão acontecendo aí no meio da nossa caminhada. E aí, olha só, e essa é a grande obra que o Espírito Santo ele faz em nós. Qual é a grande obra? Somos reconciliados com Deus. Olha lá, vamos falar agora dessa palavrinha aí, reconciliados com Deus. E aí a gente vai ser capaz de compreender, isso é só através da fé, é só através de Cristo, a gente vai compreender que se reconciliar com Deus, ela é mais do que voltar para Deus. Ela é mais do que nos aproximar de Deus novamente. Ela é mais do que nos achegar a Deus. A reconciliação, ela não é só voltar para Ele. A reconciliação é entrar nele ao mesmo tempo que Ele entra em nós. Isso é estar reconciliado com Deus. Reconciliado com Deus, eu falo assim, agora eu posso, quando eu quero eu vou lá e falo com Deus, porque agora eu tenho livre acesso ao trono da graça, né, que Paulo fala, entrem sem constrangimento ao trono da graça, tal. Então, olha só, reconciliação. Então, nós vimos justificação, ele muda o meu estado. Tá bom? Ele muda o meu estado e a consequência dela é eu ter paz com Deus. Porque eu tenho paz com Deus, eu posso ser reconciliado com Deus. O que é ser reconciliado com Deus? Ser reconciliado com Deus é me aproximar dele, entrar nele ao mesmo tempo que ele entra em mim. Então, reconciliação é transformação. Não dá para falar que você ou eu somos reconciliados com Deus se a nossa vida não foi transformada. Se eu não mergulhei nele, não entrei nele, se ele não entrou em mim, nada feito. A reconciliação ela vai ser um termo usado, mas não é uma experiência vivida. E só aquele que é reconciliado, entendam isso, é capaz de olhar para a tribulação e fazer como Paulo falou, se reconciliar nela. Olhar para a tribulação e falar assim, nossa, quanta perseverança que essa tribulação desperta em mim, quanta experiência que ela me traz e continuar olhando tudo isso como fruto do plano, do projeto e do amor de Deus para a gente desfrutar de um caráter transformado enquanto vivemos aqui. Então, é essa ideia da reconciliação, então, termos importantes dentro da nossa fé, justificação e reconciliação, tá? Somos reconciliados, a gente tá junto com ele de novo, mas junto como? Não é junto como duas pessoas que andam lado a lado, assim, mas são seres separados, não. Junto na medida em que ele em nós, e aí eu vou perguntar pra você, vamos ver quem sabe responder. Quando eu falo assim, junto, ele em nós. Como que Deus está em nós? Através do Espírito Santo, né? Quando eu sou cheio do Espírito, eu sou revestido do Espírito, sou regenerado pelo Espírito, nós falamos disso também. Então, é esse mergulho em Deus, essa é a essência da reconciliação, e é isso que Paulo fala através do sacrifício. E isso só acontece através do sacrifício, essa dimensão do sacrifício de Cristo que nos traz essa vida, esse tipo de vida, ok? Bastante coisa, né? Em poucos versículos. É assim mesmo. Vamos para outra porção, que é do 12 ao 15. Vamos lá. Romanos 5, nós vamos ler do 12 ao 15. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele
que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, esse pedacinho aqui não é difícil de compreender, né, irmãos? Não é difícil. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui para nós, tá? Paulo está comparando Adão com Cristo, ok? E o que Paulo fala aqui para nós a respeito disso? Então, vamos lá, vamos pensar. Quem já fez a seguinte pergunta, assim? Por que nós somos como somos? Por que nós somos assim? Né? Como a humanidade se tornou no que é hoje? Como as pessoas se voltam a tantas maldades, a tanto egoísmo? Por quê? Por que somos assim? Aí, qual que é a resposta para essa pergunta? Porque Adão foi o responsável por isso. Adão foi o responsável por isso. Então, olha só, quem era o representante da humanidade que pecou? Adão. Então, foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, tá bom? Lembra que eu falei aquela natureza, imagem e semelhança de Deus? Quando o pecado entra, muda a natureza, gente. Muda a natureza. E aí, todos aqueles, a partir de Adão, vão fazer parte da degeneração da natureza humana. Essa natureza degenerada, modificada pelo pecado. Então, foi a queda da natureza humana. E aí, eu quero que você compreenda que o que a gente fala por pecado, tá bom? Esse pecado original aqui, que é o pecado de Adão, e a gente já falou lá na nossa primeira apostila, na nossa primeira série de estudos, nós já falamos sobre o pecado original. Quando eu falo em pecado original aqui, eu não tô falando daquele pecado que é um ato moral. É uma transgressão moral, é uma transgressão, quando eu digo ato moral, assim, é alguém que xingou, bebeu, matou, adulterou. Não, a gente não tá falando aqui desse pecado original como transgressão moral, ok? Não, o que nós estamos falando aqui é do pecado, que é a alteração de natureza, que é diferente, porque transgressão moral não passa... não ia passar de Adão para a humanidade. É mudança de natureza. Por isso que por um só homem entrou o pecado no mundo, ok? E produziu essa alteração de natureza. E aí, portanto, a nossa natureza tornou-se má. E isso é universal. Todos os homens, a partir de Adão. E aí a gente vê... Quando a Bíblia vai contar pra gente que toda a criação geme por causa do pecado. Então, o pecado ele não teve um impacto só sobre a humanidade, mas ele teve um impacto sobre toda a criação, né? E aí, Paulo vai dizer assim, ó, que quando a lei ela veio para mostrar esse pecado. Porque sem lei não há pecado. Eu vou usar uma outra frase, talvez você vai entender melhor. Quando a gente fala assim, ó, sem lei não há pecado. Vocês já ouviram, ou já até falaram a seguinte expressão? O que não é proibido é permitido? Ok? Imagina que você vai fazer uma conversão. Você está dirigindo, você vai fazer uma conversão. Você olha. A placa, ela vai estar proibindo a conversão, dizendo conversão proibida à direita, ou a placa vai estar assim, é permitida a conversão. É a proibição, não é? Então, se não tiver placa dizendo que aquela conversão é proibida, a gente vai fazer a conversão porque não tem nada indicando que é proibido. Portanto, o que não é proibido é permitido. É a mesma analogia que a gente faz com a lei. Então, antes da lei, você não tinha essa instrução a respeito do pecado. A lei, ela vai fazer com que o homem se conscientize do pecado e fala, opa, eu tenho agora um negócio assim sistematizado, formalizado a respeito do pecado. É como o doente, tá bom? Ele precisa ter consciência da doença para se tratar. Então a lei, ela cumpriu esse papel.
Mas a lei não mudou, não alterou a natureza humana. Mas isso aconteceu através de Cristo. E é isso que Paulo está falando para nós. Que do mesmo jeito que por Adão entrou o pecado que altera a natureza humana, por Cristo entra a salvação, entra a justificação, entra a regeneração, entra a reconciliação. Tudo isso alterando a natureza humana. Ok? Então, Paulo está fazendo isso aqui, ó. Ele vai comparar, ele vai falar assim, olha, e as bênçãos dessa, que vem dessa graça de Cristo, as bênçãos que vêm através do sacrifício de Cristo, são muito maiores do que as maldições que vieram pelo pecado. Tá? As bênçãos da salvação, da reconciliação, elas são muito mais amplas. Então, olha só, a cura veio por intermédio, a doença veio por intermédio de Adão. A cura por intermédio de Cristo e uma cura super abundante, uma ideia de cura que é dádiva, tá bom? Porque a gente tá falando o tempo todo em graça, uma ideia de cura que é puro favor, é puro presente, é puro dom de Deus para nós, ok? Vamos lá, mais um pedacinho aqui do texto de Romanos. Vamos ler do 16 ao 18 agora, tá bom? Do 16 ao 18. Vamos lá, diz assim. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ok? Então, isso, e Paulo ele só está aqui reafirmando esse argumento que a gente já falou, ele só está reiterando esse posicionamento, para que isso fique bem claro para nós, tá? Então, vamos seguir aqui na leitura. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ok? Então, é o que Paulo está falando aqui para nós sobre essa graça e essa vida abundante que nós recebemos através de Cristo. Então, às vezes você pode dizer assim, mas não é justo. Adão pecou e eu herdei a natureza. Aí o argumento de Paulo vem, então, mas Jesus Cristo também venceu todo o pecado e você nele também vence. E aí talvez a gente tenha uma questão a dizer, e para já fazer o encerramento aí do nosso estudo de hoje. Por quem Cristo morreu? É um debate enorme. Teólogos há 2000 anos debatem por isso, né? Por quem Cristo morreu? Pelos eleitos? Por todos? Por quem Cristo morreu? E aí, numa expressão bem simples, eu gosto muito dela que diz assim, ó, Cristo morreu por todos aqueles que por meio de Adão tornaram-se pecadores. Ou seja, Cristo morreu por toda a humanidade. E como eu faço para acessar as bênçãos desse sacrifício? Quais são as bênçãos? Ser livrado do inferno, ser tirado do inferno e também ter tirado de dentro de mim o inferno. A gente acessa isso mediante a fé, ok? E eu quero terminar o nosso estudo de hoje lendo para você um trecho aqui de um comentário
sobre sobre essa porção que está aqui na Bíblia, mensagem, e ele diz assim: é como se Paulo dissesse: se você pensa que as coisas do mundo são más por causa de Adão, olhe o que foi consertado no mundo por causa de Cristo. A evidência da devastação que resulta de Adão está no seu redor. Agora, abra os olhos e veja que a justiça muito maior resulta em Cristo. Cristo é muito mais importante que Adão, muito mais poderoso que Adão, muito mais influente que Adão. Ser pessimista ou otimista não depende tanto do que você tem como foco, mas de quem está no seu foco. Olha lá, ser otimista ou pessimista não depende o que ou do que está no seu foco, mas em quem está no seu foco. Se você focar em Adão, se você focar na sua fragilidade, se você focar no seu pecado, você se tornará pessimista a respeito do mundo. Mas se você focar em Cristo, você se tornará otimista a esse respeito. O mesmo é verdade a respeito do mundo ao seu redor e o mundo do seu interior. Adão está lá, no seu mundo interior, mas Cristo também está. Ele está lá como a fonte de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Eis aí o motivo para sermos otimistas. Amém? Espero que você tenha compreendido o nosso estudo de hoje, tenha gostado. Semana que vem a gente vem com o capítulo 6 de Romanos. Lembrando, sejam perseverantes nas suas ofertas, nos seus dízimos, na contribuição aí para a nossa cesta básica. Sempre estão aí nas nossas redes sociais, as nossas contas. É um ato de fé que você faz, tá bom? No domingo, nós vamos estar novamente juntos no nosso culto de adoração. Vamos estar novamente aí visitando você na sua casa. Eu espero que tudo que a gente falou, refletiu hoje, seja uma bênção para sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos conduz, Pai, a sermos otimistas e a olharmos para Cristo. Porque se nós olhamos para Adão, nós olhamos para as falhas, para os pecados, mas nós queremos olhar para a graça. Nós queremos olhar para as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós e tem feito por nós. Senhor, o meu pedido é para que cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, Senhor, cada lar, cada família, seja alcançado por essa dimensão de amor que nos reconcilia com Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos por este encontro de hoje. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Até a próxima.